Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Espírita Pop. Como sempre, eu aqui, Matheus e Camila. E você deve ter lido aí na descrição, né, no título do nosso vídeo, né, Guiados pelos Espíritos. E você deve estar pensando, quem é você para falar que você é guiado pelos Espíritos? Calma, relaxa, eu vou deixar você na curiosidade, ver a vinheta aí que a gente vai te explicar na volta. Vamos lá. Então, Camilo, o que a gente estava planejando? O que a gente quer dizer com guiados nos espíritos, né? Para você que não acompanha nosso programa geralmente a gente já vem e traz temas já pré-definidos. A gente, né, sempre dá uma conversada, a gente vai conversando durante a semana ali, define nossos temas, pesquisa um pouquinho e traz algumas questões. Hoje a gente vai fazer outra vibe, assim, se você... É tipo self-service, entendeu? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Não é ao vivo ainda, mas né, tá quase nesse nível. Então, hoje a gente vai abrir, né, um tema aleatório e vai... Aleatório, que a gente fortemente não acredita que o aleatório existe aqui, né? Mas vamos abrir um tema que para nós vai ser aleatório. E vamos debater a respeito. No improviso total, né? Porque no espiritismo a gente faz muito isso, gente. Assim, nas reuniões, no evangelho no lar, enfim. A gente fala assim, vamos abrir a casa e ver o que a espiritualidade tem a nos dizer hoje, né? Exato. E aí é isso que a gente vai fazer. Por isso que estamos sendo guiados pelos espíritos. Vamos ver qual é o tema que eles acham importante ser falado neste episódio. Exato. Vai lá, Matheus. Eu? Te dou as honras. Então, primeiro que falando que está abrindo o livro dos espíritos. E tenta se concentrar. Exato. Então, vamos lá. Pior que é um que a gente até falou um pouco a respeito. Então, pode ser que seja necessário falar mais um pouco, então. Então, tem aqui, ó, Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Eu lembro que a gente já fez um programa sobre talismãs. A gente já fez programa de tanta coisa, gente. Vocês têm muito material aí pra consultar, né? Exato. Mas a gente não fez só sobre isso, né? Eu acho. A gente falou sobre várias coisas. Se eu não me engano, a gente falou sobre também questão de mediunidade, de pessoas que cobram por mediunidade e tudo mais. Mas é um assunto que, às vezes, ainda tem muitas dúvidas. Inclusive, se você já tem alguma dúvida sobre esse assunto, também pode deixar aí. Me fala aí qual é a questão pra eu abrir aqui. Ó, é a questão 551. Aqui no meu, como é a mesma edição, é a página 187. Acho que vai ficar mais fácil. Pronto. Então, vamos lá. A gente pode ir lendo as questões e comentando. Exato. Você quer ler a primeira, então? Então, aqui é 51. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Então, isso aqui me lembra muito a famosa macumba, né? Que é um nome, assim, que todo mundo conhece. Onde uma pessoa mal intencionada resolve evocar um espírito para fazer um trabalho ali para prejudicar alguém. E eles querem... E o Kardec aqui quer saber, será que isso é possível? Sim. E aí, olha só. Olha que maravilha essa resposta dos espíritos. Não, Deus não o permitiria. Sim. E nesse sentido aqui, ele quer dizer assim, que não basta a pessoa querer que necessariamente vai acontecer. Tem muita coisa por trás necessária, como necessidade, justiça, sintonia, para permitir, livre-arbítrio, para permitir que isso aconteça. Exato. Eu vou dar um exemplo muito, talvez meio ruim, mas assim, é a primeira coisa que me veio à cabeça, não me julguem. Mas não sei se você já viu aquele filme da Disney, acho que é A Princesa e o Sapo. Já. Mas tem muito tempo, não vou lembrar de nada. Enfim, eu também... Eu vi até recentemente, porque minha namorada não tinha visto, eu fui mostrar pra ela, mas... no filme tem um vilão, né? E o vilão, ele o filme se passa em Nova Orleans, né? E lá tem uma cultura forte do voodoo, né? E o vilão do filme, ele é um usuário, né? Uma pessoa que pratica o voodoo, né? E ele faz exatamente isso. Ele utiliza de magia negra, de talismãs, e convoca espíritas para poder fazer mal aos outros, né? Sim. E daí foi o exemplo que eu pensei. E no filme funciona. A questão é qual é a diferença que seria aqui? Uma pessoa aleatória, que não tem nada a ver com o assunto, não tem nenhum problema com o cara, nem nada. Um espírito vem e vai incomodar ela. Primeiro, se fosse tão fácil os espíritos interagissem com a gente assim, simplesmente pela vontade de outra pessoa, nossa vida seria completamente diferente, né? Eu acho. A sociedade seria diferente. Então, primeira coisa para aquele espírito conseguir interagir com você, você tem que ter algum tipo de sintonia com ele. Sim. O espírito não vai chegar e simplesmente fazer algo com você se você não permitir de certa forma. Você pode estar vulnerável. Sim. E isso acontecer por uma vulnerabilidade sua. Mas se você estiver ali em plena consciência, estiver ali, né, fazendo bons costumes, boa vibração, a sintonia não vai bater, porque essa própria sintonia não vai dar certo. Então, assim,
é a maneira como Deus fez o universo. Então, quando ele coloca ali que também, não, Deus não permitirá, não é só que, Deus também vai intervir ali diretamente. Deus já fez de uma maneira que já não é fácil pro Pelas Espírito. leis dele, Pelas né? leis dele, exatamente. E por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Porque se a gente Exato. estiver vigiando, então vigiando os nossos atos, para que a gente não cometa erros e depois tenha que lidar com as consequências disso, Sim. a gente também vai estar orando, ou seja, elevando a nossa sintonia, sempre praticando o bem, para que então, se alguém mal intencionado dirigir a nós, né, qualquer coisa ruim, chega e não entra, ou seja, não penetra, a sintonia é diferente, ou Sim. seja, a gente vai estar aqui, a energia vai estar aqui, não tem como, Exato. não bate. Então, a gente pode ficar tranquilo nesse sentido se a gente estiver fazendo a nossa posse. Se a gente não tiver, bora fazer diferente, né? Vamos começar a mudar essa atitude aí, mudar um pouquinho. Exato. Vai pra próxima. Vamos lá. 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Que é o pessoal que lê cartas, Exato. né? Que tarô, essas coisas assim. Então, nada contra as pessoas que fazem tarô, tá? Inclusive, a minha mãe, ela é espírita e ela é super fã de ver a galera fazendo tarô na internet. É uma parada que eu não entendo, porque eu não entendo nada de tarô mesmo, mas tudo bem. Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, né? Do qual podem fazer um mal, uso se seu próprio espírito é mau. E, nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Ou seja, tem sempre espíritos ali que são meio brincalhões. Então, vem uma oportunidade ali em que a pessoa tá, né, tentando brincar ali com a sorte, vê uma maneira de fazer alguma coisa, né, clicar ali e a pessoa interpretar mal, usar mal isso, eles sempre vão estar ali para aproveitar a oportunidade, né? Ou são zombeteiros ou são maldosos Maldosos, mesmo. exatamente. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes nas verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, assim, muito cuidado com as pessoas que falam que, isso vai acontecer, a sua sorte, você tá com má sorte, você tá com boa sorte, por conta de X, Y, Z, não são coisas fundadas em nada, né? Eles estão dizendo assim, que o que bate não é novidade. Exatamente. Ou seja, aquilo ali já ia acontecer, aquilo Exato. ali já estava sendo daquela maneira, só que agora a gente tá com um olhar, né, voltado para aquilo por causa do que nos foi falado, por exemplo, durante uma sessão. Sim. E que os espíritos podem sim estar, de alguma forma, ajudando aquele leitor da sorte. Eles estão conectados, não quer dizer que não tem um espírito falando, mas às vezes eles mentem, às vezes eles interferem no livre-arbítrio, e aí vai da pessoa cair naquela tentação, né? Que se deixar dirigir pelo que o outro vai falar que ele deve ou não fazer, porque não é à toa que o livre-arbítrio é nosso, cada um tem o seu. A gente deveria fazer as nossas próprias escolhas, porque o mérito de tudo que a gente fizer vai advir exatamente disso. É por Sim. isso que os espíritos bons, eles nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio, nunca vão falar diretamente o que a gente deve fazer. Eles nos inspiram para o bem, mas eles deixam com a gente essa parte das ideias e das execuções de fato. Então, assim, até as ideias que eles colocam na nossa cabeça, junto com elas, tem que estar a nossa parte, né, de elaborar melhor aquilo na nossa mente e depois, inclusive, executar. Exato. E assim, um adendo, não desmerecendo as pessoas que acreditam em questões de sorte, Sim. má sorte, porque a gente entende também que existem forças que às vezes a gente não compreende, que influenciam de certa forma. A questão é que a gente tem que tomar cuidado para não pensar que essas forças são soberanas a nós, entendeu? A nossa vontade completa. Porque se fosse algo que, tipo, existem coisas que conseguem sobrepujar completamente a sua vontade... Tipo de trazer o amor em tantos dias e fazer a pessoa se apaixonar por você. Exato. Então, onde é que entraria o livre-arbítrio? Então, se a gente entende, por exemplo... eu conheço muitos espíritas que acreditam, de certa forma, na questão de... mas tem a influência da energia da natureza, dos planetas... E super tranquilo, não é um problema. Inclusive, no livro dos espíritos aqui, eu estava lendo aqui no capítulo 9, né? Que é a integração dos espíritos no mundo corporal. Tem o capítulo que fala aqui, justamente, a ação dos espíritos sobre... Né, um tópico que é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Isso acontece, isso influencia na nossa vida... Mas isso não é a única coisa. A gente tem a nossa vontade de impactar bastante. Né? É porque, assim, pode influenciar, mas não vai ser a única coisa. Não vai ser determinante, né? Exatamente. A gente tem episódio no Pop sobre astrologia. Sim. A gente tem episódio no Pop sobre os espíritos que interferem nos fenômenos da natureza. Então, chequem aí também. Exato. Próxima. 553? Assim.
Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Então, às vezes tem, sei lá, um vestuário determinado, objetos que precisam ser utilizados. Então, ele quer saber, assim, qual pode ser o efeito disso, né? E os espíritos vão dizer assim, o efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Nossa, eles estão... eles são tão carinhosos. Ai, que fofos. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E aqui vamos fazer uma observação muito importante. Qualquer tipo de ritual ou de objeto não é determinante, mas se aquilo ajuda a fortalecer o nosso pensamento, que a gente viu que é o nosso pensamento que atrai, então aí sim vai ter uma ação, mas não pelo objeto em si, mas pelo que aquele objeto causou sobre nós, sobre a nossa crença, sobre o poder do nosso pensamento em direção àquilo. Então, no fundo, o que estamos dizendo é, não se apeguem às fórmulas, às regras, à palavra. O que importa é realmente o sentido, é realmente o pensamento, o sentimento, a intenção. Então, não precisa de roupa branca ou roupa preta, vela, incenso, pirâmide, sei lá, seja lá o que for, música. Tudo isso pode nos ajudar a entrar em uma sintonia ou a ter mais fé, a acreditar mais, mas não são necessários. Exato. É uma questão que é algo que eles falam aqui simples e direto. Até, Bem direto. Bem direto, né? Que para nós que já estamos há mais tempo no espiritismo parece algo meio que básico, algo que é simples, mas na verdade é bem mais profundo e mais difícil que parece, porque a gente realmente tem muitos vícios dessas questões. Até de outras existências. De outras existências que a gente não percebe. Então, assim, não veja você, principalmente se você que é uma pessoa que já está no espiritismo há muito tempo, se você percebeu um dia que tem algum tipo de vício desse, algum tipo de interferência ali de alguma dessas questões, né, de um apego, de um ritual ou algum objeto, não se sinta ali, meu Deus, eu não sou um espírita, eu não estou seguindo o espiritismo por conta disso, porque é algo que é relativamente certa. E que não tem problema, ou seja, se a pessoa, por exemplo, prefere rezar ajoelhada, pode continuar rezando ajoelhada. Eu lembro de um exemplo muito bom, assim, que é até engraçado, que eu estava participando de uma reunião, de um evento que eu estava participando, né, a gente foi fazer uma reunião antes do evento e foi fazer uma prece. E daí, nessa prece, a pessoa falou, vamos mentalizar Jesus. Daí, a pessoa começou a descrever Jesus. Só que ela começou a descrever Jesus numa visão dela. E eu acredito que foi meio que... Acho que foi porque eu lembro que a pessoa comentou isso depois, na discussão que a gente teve depois. Que ela tava pensando em Jesus, não sei se você conhece, tem uma médium que fez um retrato de Jesus que diz que é o mais fiel à imagem dele. Não vou lembrar o nome da média, era uma criança, inclusive, eu acho. Não, mas é uma pintora? Uma pintura, ela fez uma pintura. Sei, e daí falou, Jesus, assim... Sei qual é. Enfim, a pessoa fez uma descrição mais parecida com aquele quadro, que não é bem a visão que geralmente a gente tem de Jesus. Quando você procura aí no Google, você sempre vai ver Jesus ali com cabelão, com uma roupa branca, uma faixa vermelha e tudo mais. As pessoas têm mais essa associação. Sim. E daí, quando a pessoa começou a descrever Jesus assim, beleza, todo mundo continua e tal, mas uma pessoa veio comentar depois. Cara, eu não entendi esse Jesus que você descreveu, tal, Jesus é assim e tal, não sei o quê. E daí Aí, enfim, o povo ficou conversando ali um tempo, eu falei, cara, você prestou atenção no resto da prece? Porque, tipo assim, eu acho que você para no Jesus ali e o resto foi embora. Sintonia, né? Aí a pessoa, não, realmente, eu falei, eu acho que, tipo assim, eu concordo, né? Cada um vê Jesus do seu jeito. E não tem problema, cada um imagina do jeito que quiser. A questão ali é só, vamos focar no que é importante, né? Sim, é isso. Então, completamente não. Eu lembro que tem pessoas, eu conheço pessoas que eu conheço que tem quadros de Jesus em casa. Sim. E assim, geralmente quando a pessoa vai pensar nisso, ela pensa naquele quadro, porque é uma imagem que ela tá acostumada a ver. Então é mais fácil. Mas isso não quer dizer que, meu Deus, a pessoa tá se apegando ao quadro. Não, e por isso mesmo que a gente não tem preconceito, né? A gente só tá deixando claro que, às vezes, a gente pode, por estar muito preso a isso, deixar de fazer porque vai achar que se não fizer dessa forma não vai dar certo. E não é assim. Exato. Né? Próximo. Além disso aí tem várias subperguntas, né? Mas enfim. Você chegou a ler o resto? Não, falta... Esses certos espíritos não tem. Tá, beleza. Então, a subpergunta dentro da 553 é: certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas? Sim, tem de espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração.
mas estejais bem seguro que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credibilidade. Ou seja, tá falando, não tem espíritos que recomendam, né, você usar certos tipos de coisas, falar certas de palavras Passa uma e tudo mais, receitinha. passar uma receitinha. E ele fala, sim, mas esses espíritos ou eles estão querendo, né, te prejudicar ou às vezes só brincar com você, né, e não necessariamente isso vai funcionar. Mas é importante a gente lembrar, por exemplo, que existem exceções. A gente nunca vai generalizar Exato. tudo, né? Pra tudo que a gente falou até agora. Mas, por exemplo, Dr. Bezerra, ele passava receitas de produtos Sim. naturais através do Chico para pessoas que não tinham condições de comprar remédios e funcionava, né? É. Então, assim, aqui a gente vai ter também que estar muito atento a qual é a nossa intenção por trás daquilo, né? Se é muito egoísta o que a gente tá querendo através daquele ritual e a gente já pode desconfiar. Se é pra ganhar dinheiro, se é pra recuperar a pessoa amada, se é pra, sabe, tudo nós. E outra coisa é quando a gente tá realmente cuidando da nossa saúde, por exemplo. Uma coisa mais, assim, que a intenção seja mais nobre, vamos dizer assim. Exatamente. Acho que nesses pontos a gente sempre tem que avaliar a qualidade da comunicação. Sim. Porque, assim, geralmente espíritos bons, né, espíritos, né, de elevação mais alta, eles são mais claros, geralmente eles são mais diretos também. Então, assim, tem como a gente analisar um pouquinho a comunicação e tentar identificar. Óbvio que não é uma ciência exata. E identificar também, por exemplo, o que foi pedido além daquilo, né? Pediu dinheiro, pediu ajuda pra alguma coisa, já desconfia. Então, a gente tem que sempre ver o contexto, porque às vezes até pode vir um pedido a ser estranho ali, ver um pedido meio estranho, porque a gente também não tem a visão que eles têm. Então, tem certas coisas que a gente não tem. Mas a gente tem que também analisar todo o contexto de por quê e o que vai fazer, né? Tem que ver bem o contexto que você tá ali inserido, senão você pode estar tomando certas medidas que ou não vão dar em nada ou que te prejudiquem, né? Uhum. Então, 554. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesmo, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age, que é exatamente o que a gente falou. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento, e eles disseram, é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos, então não basta só querer, né? Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, normalmente, a pessoa já não vai estar mais apegada, mas existem exceções. E aqui é um reforço de que é sobre o pensamento, é sobre a intenção, a pureza dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Tudo gira em torno disso. Exato. Tem que pensar também que os espíritos, eles se apegam também à matéria, às vezes, né? Então, dos objetos ali, que vai ter um espírito apegado àquilo, mas aquela influência daquele espírito que fica ali perto daquele objeto também só vai interferir a partir do momento que você der uma brecha, né? 555. Que sentido se deve dar à qualificação do feiticeiro? Né? Ou seja, feiticeiro aí, vamos lembrar do que a gente disse anteriormente, né? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não compreendeis, acreditais que são dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Ou seja, né? Ele tá falando ali que muitas as pessoas que a gente diz ali feiticeiros são simplesmente pessoas que estão fazendo algo que a gente não necessariamente compreende, mas isso não quer dizer que elas são pessoas sobrenaturais. E que foge às leis divinas, né? Exatamente. Então, aqui se inclui inclusive os médiuns. Exato. Muitos médiuns antigamente eram vistos como feiticeiros. Exato. E simplesmente eram médiuns, né? Exato. Isso acontecia na antiguidade e acontece até hoje, né? Exato. E daí o Kardec coloca uma nota, né? Complementa. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então, Kardec está basicamente falando o que ele falou, né? Na famosa frase, né? Quando
Se ficar entre mim e a ciência, vá pela ciência, né? E as leis naturais são as leis divinas, Exato. que são inalteráveis, porque elas já são perfeitas. Mas a gente ainda não tem conhecimento total delas. Não quer dizer que o que a gente está vendo como sobrenatural seja de fato, não está fugindo a elas. A nossa compreensão é que ainda não chegou lá. É pegar um pouco também ali, o que é sobrenatural? Se eu vou parar pra pensar, sobrenatural é tudo que foge um pouquinho do que você considera normal. O que cada um considera normal, o que às vezes para mim uma pessoa olha e fala, caraca, é mágico? A pessoa ela tem toda uma explicação científica que eu não faço nem ideia. Então para mim ainda é mágico. Então é uma questão de perspectiva. A gente é bem limitado ainda, né? Bem limitado. E a última questão, 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Será? E aí os espíritos falaram, a força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos ajudam. Então vejam que a pessoa tem uma força magnética, mas não é só ela. Os espíritos estão interferindo também nessa ação de cura. Então é uma mediunidade. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte das pessoas que exploram a credulidade em seu proveito, ou seja, querem, né, algum ganho a partir daquela mediunidade que tem. Os espíritos ajudam, muitas vezes a pessoa vai estar utilizando, inclusive, com más intenções, mas chega uma pessoa que merece, os espíritos podem acabar ajudando da mesma forma, mas depois de um tempo eles acabam se afastando, a pessoa perde aquela mediunidade, né, porque ela se perdeu nesse caminho. Tem vários livros do André Luiz que trazem vários casos, assim, específicos de pessoas que tinham esse tipo de mediunidade, que é a mediunidade da cura, que tem uma força magnética. Agora, claro, se for um espírito mais evoluído, a gente vai... Não lembro se é aqui no Livro dos Espíritos ou é em algum outro livro entre os 5 ali da codificação, mas que Kardec vai falar do caso de Jesus, que já era diferente. Por Jesus ser o espírito mais evoluído que já pisou no nosso planeta, ele era um tipo de espírito que não precisava da assistência de outros. A cura de Jesus não era mediúnica, a cura de Jesus era de Jesus. Exatamente. E então, é diferente, mas no nosso caso, né, ainda... Tão pequenos, aí a gente sempre vai ter essa assistência, não tem uma pessoa que tem esse dom somente dela. Eu acho engraçado que isso levanta um ponto importante, que tem algumas pessoas... a gente sempre fala que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Sim. Mas às vezes a gente pega algumas coisas de Jesus que a gente tenta se basear e fala, calma, Jesus também era outra coisa, tipo... que nem eu vejo que tem pessoas que corrigem muito isso, quando as pessoas quando Jesus reencarnou na Terra. Sim. Jesus não reencarnou na Terra, Jesus encarnou, sabe? Só veio uma vez, então ele precisou vir várias vezes. Então, assim, Jesus era outro patamar, mas sim, Jesus ele tinha algo que a gente consegue alcançar, mas a gente tem que fazer com ajuda, isso, né? que a gente vai alcançar um dia e que hoje em dia já dá com a assistência dos espíritos. Exato. Por isso que ele falava assim, a sua fé te curou, ele estimulava os apóstolos dele a irem curar também. Mas quem vocês acham que estava por trás ajudando os apóstolos, sim, né? Exatamente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica que a gente fez aqui. Se vocês gostaram, então deixa um like aí, por favor. Avisa pra gente que a gente pode fazer mais vezes. Exato. E quem sabe também, agora a meta é vocês deixarem as perguntas de vocês aí pra gente fazer um Vejam guiado pelos espíritos, guiado pelos inscritos, entendeu? Então vocês guiados pelos comentários. Exatamente. Então pergunta aí, coloca os comentários aí, qualquer coisa também. Tenta deixar as perguntas em outros episódios que você tenha dúvida, porque a gente sempre de vez em quando dá uma olhada em programas antigos pra ver o que vocês estão perguntando. E quem sabe um dia a gente não faz um programa só de um episódio só respondendo perguntas, né? Aí espalhadas pelos episódios. Mas é isso aí. Se você também não é inscrito no canal e tá gostando aqui, já se inscreve aí pra acompanhar a gente sempre. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima vez com o nosso Espírita Papo. Tchau, tchau.